Olá, hoje é quinta-feira, dia 26 de março. Estamos começando mais uma edição do Panorama. Há exatamente 30 dias foi constatado o primeiro diagnóstico de coronavírus no Brasil. E agora no Panorama você vai se atualizar sobre o principal assunto do mundo. Vamos falar sobre os alimentos que aumentam a imunidade tão importante neste momento. Há atenção também para os casos de dengue, chikungunya e zika vírus. Você vai ver uma reportagem especial sobre as pandemias na história da humanidade e ainda a formação de grupos online para exercícios em casa. E o quadro Panorama pelo Mundo vai contar um pouco como está a quarentena em Portugal. O Panorama está no ar. – 30 dias após o diagnóstico do primeiro caso de coronavírus no Brasil, o número de infectados segue aumentando. Já são mais de 2.500 casos até o fechamento da edição de hoje. Em Caratinga, o último boletim epidemiológico apontou 44 casos de Covid-19 em investigação só aqui no município. Nessa quarta-feira, a Aviação Rio Doce paralisou as atividades em Caratinga e região, circular, intermunicipal e interestadual. A Aviação Rio Doce conta hoje com funcionários em várias cidades da região. Só em Caratinga são 300 pessoas trabalhando neste serviço. A decisão de parar por completo o funcionamento do ônibus foi de acordo com a empresa por falta de acesso aos destinos. A aviação tinha decidido continuar trabalhando, mas por determinação de várias prefeituras que impediu a passagem dos ônibus naquelas localidades, ficou decidido suspender os serviços. Não há previsão sobre o retorno das atividades. Após participar de uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, o governador de Minas, Romeu Zema, afirmou que o estado vai continuar com a adoção das recomendações da Organização Mundial da Saúde para evitar a disseminação do novo coronavírus. O anúncio foi feito no início da tarde de ontem por meio de uma publicação no Twitter. Zema ainda usou a hashtag Fique em Casa. O Casu Hospital Irmã Denise tem recebido pacientes com a suspeita de coronavírus. A unidade hospitalar está preparada não só para a disponibilização de leitos, mas também em relação aos protocolos de atendimento de manejo clínico, EPI, higienização e isolamento. O Hospital Irmã Denise Casu possui 30 leitos de centro de terapia intensiva, sendo destes 20 leitos destinados ao tratamento das mais diversas patologias e 10 à assistência e cuidado ao paciente de caso suspeito ou confirmado de infecção por coronavírus. O Centro de Terapia Intensiva é equipado com equipamentos e estrutura para atendimento aos pacientes críticos, com equipamentos para segurança aos EPIs e condições de trabalho adequadas à equipe que presta assistência ao atendimento, especialmente neste momento dos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo coronavírus. Participam deste cuidado a todos os pacientes, independente de seu diagnóstico, uma equipe multidisciplinar composta com profissionais médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fonoaudiologia e psicólogo, por exemplo. Para o paciente que dá entrada pelo Casu neste momento da pandemia pelo coronavírus, existe um protocolo de triagem que classifica o paciente em portador de sintomas gripais respiratórios, que, por sua vez, é direcionado a um setor com consultório médico, setor de exames e medicação específico, não estando, portanto, este paciente em contato com demais que não se enquadram neste diagnóstico. Para o paciente de condições clínicas habituais, não relacionadas à suspeita de possível infecção pelo coronavírus, da mesma forma, existe consultório médico, sala de exames e medicação específica.
protocolos de assistência, cuidado, terapêutica e outros voltados ao paciente com suspeita ou confirmação da infecção pelo coronavírus estão em atividade. Assistência guiada por protocolos, possibilidade de atendimento específico a cada paciente, equipe multiprofissional, segurança dos profissionais e pacientes demonstram o compromisso do Hospital Irmã Denise Cazzu com o atendimento singular que a população de Caratinga e região deseja e merece. Cansaço extremo, resfriados de longa duração e perda de peso são apenas algumas consequências geradas pela imunidade baixa, quando as defesas do organismo estão comprometidas e não conseguem barrar vírus, bactérias, fungos e parasitas. Em tempos de pandemia de coronavírus, nunca foi tão importante fortalecer a imunidade para combater o Covid-19. Desde que a pandemia de coronavírus foi anunciada, muita gente adotou novos hábitos. As medidas de higiene pessoal são fundamentais para evitar o contágio e os cuidados também devem passar pelo reforço da imunidade. Beber bastante água, fazer exercícios, não fumar, dormir bem. Isso tudo pode ajudar na defesa do organismo, mas uma das coisas que mais contribui para deixar o sistema imunológico 100% pronto para enfrentar o vírus é uma alimentação saudável. Estamos vivendo um momento de pandemia e a preocupação com o sistema imune tem sido constante. Procure alimentos naturais, frutas, verduras, legumes. Muitas pessoas têm procurado o supermercado e estocado alimentos industrializados em casa, alimentos que são de fácil preparo, aqueles alimentos que é só colocar no micro-ondas, sabe? Então, fuja desses alimentos, eles têm alto teor de produtos químicos que podem prejudicar o funcionamento do seu organismo. Hidrate-se, beba bastante água. A água também é um mecanismo muito importante nesse momento. Apesar do que dizem muitas fake news por aí, não existe alimento ou nutriente milagroso que evite ou trate a Covid-19. Uma dica importante deixada pela nutricionista Letícia Rossinski é manter o intestino em funcionamento regular. O intestino ele precisa estar regular para que toda a cascata da imunidade funcione de forma correta. A primeira dica complementa a segunda, porque é através da alimentação saudável e da hidratação que o nosso intestino vai funcionar de forma correta. O sono também tem papel relevante para o bom funcionamento do sistema imunológico. Ele, inclusive, desempenha uma função restauradora no organismo. Tenha uma boa noite de sono, durma mais cedo, evita ficar muito tempo na frente da TV, computador ou celular. Desliga, relaxa. As atividades físicas também fazem nossas defesas naturais trabalharem melhor. Para começar, suar a camisa dá um gás na circulação sanguínea e isso incrementa o aporte de suprimentos para todas as partes do corpo e minimiza inflamações. Aproveita os dias que está em casa, vai brincar com as crianças, pular corda. Que tal ligar o som bem alto e dançar, relaxar? Esse momento é muito importante também para o fortalecimento do sistema imune. Não existe nenhuma fórmula, um suco, um shot ou qualquer preparação que vai fazer esse trabalho da noite para o dia. A imunidade é construída através de hábitos saudáveis. Então, mantenha a sua hidratação, sua alimentação saudável, seu intestino funcionando, faça atividade física e descanse. Isso tudo vai colaborar para um bom funcionamento do sistema imunológico. A pandemia do coronavírus é o assunto mais falado do momento em todos os lugares. A doença já atinge mais de 480 mil pessoas em todo o mundo. Mas enquanto as atenções se voltam para o Covid-19, o avanço de outras doenças também trazem preocupações. Minas Gerais registrou de janeiro até agora 35.639 casos prováveis de dengue. Os dados são do Boletim Epidemiológico de Monitoramento, realizado pela Secretaria de Estado da Saúde. Neste mesmo período, houve o registro de 2 mortes no estado provenientes da doença. Uma no município de Medina, no Vale do Jequitinhonha, região nordeste de Minas, e outra em Carneirinho, no extremo oeste do estado. Outros 17 óbitos permanecem em investigação para que se saiba se a causa tem alguma relação com as doenças. Em relação à febre chikungunya,
foram registrados, até o momento, 646 casos em Minas. Há uma morte em investigação no município de Campo Belo, região Centro-Sul. Em 2019, foi confirmado um óbito por chikungunya em Patos de Minas, região Centro-Oeste. Já em relação à Zika, foram 244 casos prováveis de janeiro até agora. Em Caratinga, ainda de acordo com o boletim, até esta quarta-feira, dia 25, houve o registro de 62 casos de arboviroses no primeiro trimestre, que são as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, dengue, chikungunya e zika vírus. Do total dessas notificações, 54 casos são de dengue, 7 de chikungunya e 1 caso de zika vírus. Houve um aumento de casos em relação ao mesmo período do ano passado. Os munícipes de Caratinga receberão em suas residências apenas 2 públicos de servidores da saúde pública. O primeiro, a equipe de saúde da família ou a equipe volante de saúde da família para a campanha de vacinação da pessoa idosa com 60 anos ou mais. Receberá também a visita do agente de endemias, que são responsáveis pelo controle das arboviroses no nosso município. Estamos aí no enfrentamento do Covid-19, mas não podemos deixar que a dengue prolifere. Portanto, abra sua casa apenas para esses 2 públicos. Agente de controle de endemias, que é para fazer com que a dengue não chegue até você, bem como a equipe de saúde para a vacinação da pessoa idosa. O coronavírus não é o primeiro surto em escala global que atinge a humanidade. Ao longo da história, existiram outras doenças que mataram milhares de pessoas no mundo inteiro. Epidemia é quando uma doença se espalha rapidamente, gerando muitos casos entre a população ao mesmo tempo. Já a pandemia acontece quando a contaminação atinge uma grande região geográfica, como um continente ou até o mundo inteiro. Durante toda a história da humanidade, existiram doenças com esse poder de devastação. Muitas doenças dizimaram várias populações, sobretudo na Europa, e essas doenças ficaram conhecidas como pestes, né? Então, como que essas pestes surgiam? Geralmente essas pestes surgiam em virtude das péssimas condições sanitárias das cidades, né? Ainda não tinha muita tecnologia, saneamento básico, e também por não saber a origem das doenças. Então, no período, por exemplo, medieval, muitas doenças que matavam inúmeras pessoas ficavam conhecidas como pestes, fazendo uma alusão às pestes que constam na Bíblia, né? Uma grande influência do cristianismo naquela sociedade. Então, atribuía-se essas doenças como se fossem pestes. A maior e mais grave pandemia de que se tem notícia surgiu em meados do século XIV. Ela ficou conhecida como peste negra por causar manchas escuras pelo corpo dos pacientes. A peste negra foi responsável por dizimar quase 200 milhões de habitantes por todo o mundo, sobretudo nas regiões do continente europeu e parte da Ásia Menor. Constam-se relatos de que os mortos eram transportados aos cemitérios por carroças devido à quantidade, chegando a um certo momento que eles eram jogados nos rios, que não dava conta de sepultar tantos mortos. Um ponto característico dessa peste negra, que talvez todos conheçam, é aquelas imagens dos médicos usando máscaras, tipo bicos semelhante a corvos, né? E ficou muito característico essa imagem quando se fala da peste negra. Já a partir do século XVI, a gripe passou a ser uma ameaça constante à saúde pública. Diversas variações de vírus infectaram e mataram pessoas em todos os continentes. Um dos surtos mais violentos aconteceu no século XX, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial. Conhecida como gripe espanhola, a pandemia durou menos de 2 anos, mas infectou 500 milhão de pessoas e deixou cerca de 100 milhões de mortos. A doença vitimou até um presidente eleito do Brasil.
Francisco de Paula Rodrigues Alves não chegou a tomar posse em novembro de 1918 porque estava doente. O político morreu em janeiro do ano seguinte. As ações de contenção da doença, que passaram a ser adotadas na época, eram semelhantes às que estão sendo aplicadas hoje. Distanciamento social e cuidados redobrados com a higiene. Assim, o contágio pelo vírus H1N1 foi diminuído e a doença controlada. 90 anos depois, em 2009, uma variação desse vírus voltou a circular, gerando uma nova pandemia. Chamada inicialmente de gripe suína ou gripe mexicana, a doença se espalhou pelo mundo, começando pela América do Norte. Estima-se que tenha matado até 500 mil pessoas. O controle da situação também aconteceu em cerca de 1 ano e meio, graças aos avanços do tratamento e à descoberta de vacinas. O que podemos tirar dessas doenças responsáveis por matar milhões de pessoas no passado, como a peste negra, como a gripe espanhola do século passado, que também matou milhões de pessoas, como a varíola, a rubéola, enfim. Nós podemos tirar que nós não devemos subestimar o poder devastador que essas doenças têm. Elas matam e matam muito. O que nós devemos fazer é seguir todas as recomendações que são estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde, pelo Ministério da Saúde também do nosso país, porque são recomendações estabelecidas por profissionais, por cientistas que estudam há décadas, tentando encontrar soluções para diversas doenças. Veja agora o depoimento da Dábila Oliveira. Ela conta um pouco sobre a rotina da quarentena em Portugal no quadro Panorama pelo Mundo. Meu nome é Dábila, tenho 21 anos e moro em Portugal há 15 anos, em Faro, no Algarve. Pediram para falar um pouquinho da situação do coronavírus aqui em Portugal. E nós estamos no estado de emergência. Já foi declarado o estado de emergência, onde ninguém tem permissão para sair de casa, a não ser que seja para trabalhar, para ir no supermercado, farmácia, que são os únicos estabelecimentos que estão abertos. É grave, esse vírus é grave porque transmite muito facilmente, muita gente vai ficar doente. E os grupos de risco podem vir a falecer se não tiverem os devidos cuidados e pronto. Nós aqui temos todos ficado em casa. Portugal está tendo uma resposta muito boa em relação à comunidade em ficar em casa. A Direção-Geral de Saúde está tentando resolver vários problemas em questões de equipamentos e etc. e hospitais. Em termos de economia, como a gente depende muito do turismo, a nossa economia pode vir a baixar muito, mas já foram transmitidas verbas do Estado para quando a situação passar, para a gente conseguir resolver a situação da economia, que vai ficar afetada no mundo todo. E é isso, estamos todos de quarentena e obrigada e cuidem-se e protejam-se. A pandemia do novo coronavírus está mudando o dia a dia das pessoas por conta das recomendações de distanciamento social para conter a disseminação do Covid-19. Principalmente os idosos e outros grupos de risco têm evitado ao máximo sair de casa. Pensando nisso, tem gente fazendo grupo online gratuito de exercícios físicos. Confira. Sofá e boa forma. Como fazer exercício em tempos de coronavírus? E aí pessoal da UNEC TV, tudo bem? Hoje eu vim aqui para falar de um assunto muito sério, que é a atividade física e o coronavírus. Em tempos de pandemia, nós estamos vivendo momentos de até um pouco de pânico. E estamos percebendo várias informações mal disseminadas pela internet e às vezes até pelas mídias televisivas. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre isso e para alertar vocês de que a atividade física ela não cura o coronavírus igual a gente está vendo algumas pessoas falando. A atividade física ela reforça o seu sistema imunológico, protegendo você de uma possível infecção por esse vírus.
Com as medidas de contenção do novo coronavírus Covid-19, manter bons hábitos de exercício físico pode parecer difícil. Além de várias academias estarem fechadas, o surto tem obrigado milhares de pessoas em todo o mundo a períodos de distanciamento social para evitar a propagação do vírus, o que dificulta a realização de caminhadas, corridas ou passeios de bicicleta ao ar livre. Só que a atividade física pode ser uma boa forma de passar o tempo para quem se sente bem, está assintomático e que já tem o costume de se exercitar, conforme explica o coaching Érico Casagrande. Se você não faz atividade física ainda, evite fazer atividade física agora. Não comece um programa de treinamento agora. Quando a gente começa um programa de treinamento, a tendência é que nossa imunidade fique mais baixa. E com essa imunidade mais baixa, a gente fica mais suscetível a receber esse vírus em nosso organismo. Para quem já pratica atividade física, o ideal é que a gente continue praticando essa atividade física, porém, de maneira leve ou moderada, protegendo assim o nosso organismo, mantendo o nosso metabolismo sempre lá em cima, sempre elevado, ok? A alta intensidade de exercícios ou alto volume, ou seja, o tempo de duração muito extenso, também depredam o nosso organismo, prejudicando nossa imunidade e nos deixando expostos também à ação do vírus. Todos sabem que fazer exercícios tem muitos benefícios, incluindo a melhoria da capacidade de absorver e utilizar o oxigênio. Neste momento, aquelas pessoas que já praticam ou necessitam fazer alguma atividade física e que não podem sair de casa ou não querem, poderão manter a rotina. Sabe como? O Érico vai explicar. Pensando exatamente nisso, a gente entende que várias pessoas necessitam da atividade física como tratamento, como por exemplo as pessoas que têm doenças metabólicas como diabetes, hipercolesterolemia, a hipertensão arterial, a própria obesidade como doença inflamatória. Então a gente pensando nesse grupo, a gente está disponibilizando um grupo de WhatsApp onde nós vamos receber essas pessoas 100% gratuitamente, tá pessoal? É totalmente gratuito, para que a gente consiga prescrever o melhor treino possível para essas pessoas continuarem o tratamento não medicamentoso dela, que é a atividade física, em suas casas. Então esses treinos que nós vamos prescrever eles vão ser personalizados, tá? Nós vamos separar em grupos de iniciantes, intermediários e avançados, e aí a gente vai conversando com vocês, detectar em qual grupo desses vocês se encaixam, a gente vai levar você para esse grupo e vamos começar a fazer esse trabalho com vocês aí, para que vocês continuem trabalhando o corpo de vocês, cuidando assim da saúde de vocês, mesmo nesses dias difíceis de reclusão, aí na casa de vocês, 100% online e 100% gratuito. A ideia veio justamente de um trabalho que a gente já realiza, que é esse trabalho online com atletas, mas a gente entende que boa parte da população não tem condição de pagar, mas necessita desse serviço hoje, então a gente está disponibilizando isso aí 100% gratuito para vocês nesse período de dificuldade que estamos vivendo. Objetos do dia a dia serão utilizados para as práticas de atividades dentro de casa. Essa é a ideia do grupo online gratuito. A base dos exercícios, elas serão feitas aí com o peso do corpo e com materiais que nós temos em casa, como por exemplo toalha, cadeiras, são coisas que nós temos em casa, nós vamos utilizar essas coisas para podermos nos exercitar. Beleza? A gente espera uma adesão bacana de quem realmente precisa. Estamos aqui de coração aberto para recebê-los e para ajudá-los. Interessados em aderir a este novo programa, podem entrar em contato com o Érico. Para aderir a esse programa novo é muito simples. Eu vou deixar o meu WhatsApp, que é 33 do DDD, número 988886500. Vocês vão entrar em contato comigo ou pelo Instagram, @casagrandepersonal. E aí vocês entram em contato comigo, eu já vou direcionar vocês para o grupo, vou conversar um pouquinho com vocês, entender em qual dos grupos eu vou encaixá-los, e aí a gente já direciona vocês. Tomem muito cuidado com programas pré-prontos, pessoal. A gente está vendo muito personal publicando isso na internet. Talvez esse não seja o programa ideal para você realizar devido às suas necessidades individuais. E a edição de hoje está chegando ao fim. Lembrando que você pode participar do Panorama enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp. Não deixe também de seguir as nossas redes sociais. Lá você pode continuar se mantendo informado ao longo do dia. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.